Olá pessoal, muito boa tarde. Quem vos fala é Renato Zerbinati, sou gerente de produtos na Tetralon e hoje vim apresentar para vocês essa tecnologia muito interessante no bombeamento de sólidos em suspensão, que é o impulsor centrífugo das bombas Hidrostal. Então, basicamente, temos aqui o desenho da bomba em corte, mas queria apontar para você alguns itens que compõem o bombeador hidráulico desse tipo de equipamento. Então, nós temos aí flange de sucção, flange de descarga, o corpo, o eixo, né? Então, aqui também temos as caixas de gacheta, temos o eixo. E eu queria focar nesse elemento aqui, que é o impulsor centrífugo helicoidal. Então, esse coração desse sistema de bombeamento, ele consiste em duas tecnologias distintas. A união do conceito de deslocamento positivo, mas o conceito de bomba centrífuga. Ou seja, no início temos o parafuso, que é a parte de deslocamento positivo desse impulsor, e aqui na parte traseira temos o conceito de centrífuga, é onde os sólidos são conduzidos pelo parafuso e aí ele ganha velocidade, força centrífuga e é expelido pelo recalque como qualquer bomba centrífuga. Então, nós podemos dizer o seguinte, podemos afirmar que temos a união de duas curvas distintas, a curva de um rotor de deslocamento positivo com uma curva no rotor centrífugo. Com a junção dessas duas teorias, nós temos exatamente isso, que é o grande diferencial das bombas Hidrostal. Numa bomba centrífuga convencional, nós temos geralmente uma curva muito mais voltada para a vazão, ou seja, ela trabalha com uma quantidade maior de água e uma pressão relativamente baixa. Agora, nas bombas da Hidrostal, ela trabalha com uma curva mais inclinada, ou seja, uma bomba que, para o final de curva, ela precisa de menos potência. Como assim, Renato? Nesse sentido. Mostrando aqui uma curva típica de uma bomba Hidrostal, podemos perceber exatamente isso. É uma curva extremamente íngreme, ok? No qual, por ela ter essa união de deslocamento positivo e centrífugo, o NPCH requerido pelo equipamento é relativamente baixo em comparação com bombas centrífugas convencionais. Outro fator importante é o nível de eficiência hidráulica que esse equipamento propõe. Geralmente as bombas da Hidrostal trabalham na base de 75 a 80% de eficiência hidráulica, ou seja, para uma bomba que trabalha com sólidos de suspensão, é uma redução muito significativa no consumo energético. Além disso, por ela ser íngreme, ou seja, precisamos o quê? De uma baixa potência do motor, ou seja, motores menores, potências menores. Então, o que ele propõe ao cliente? Ou seja, um bombeamento com baixo cisalhamento, ou seja, é um impulsor que conduz bem os fluidos e cisalham muito pouco, ou seja, para bombear fluidos delicados. Só para vocês terem uma ideia, a concepção desse impulsor centrífugo helicoidal se deu com uma necessidade de bombear peixes vivos. É isso mesmo, peixes vivos. Acabavam de pescar os peixes e eles precisavam do equipamento que bombeassem do barco para um outro recipiente. E aí surgiu a necessidade dessa tecnologia e aí criaram esse bombeador. Alta eficiência, ou seja, geralmente bombas de deslocamento positivo têm uma eficiência muito grande em comparação com rotores centrífugos, com baixa perda de carga. Então essa bomba sempre propõe uma eficiência na casa de 80%. É claro que há dimensionamentos e dimensionamentos, mas no geral a alta eficiência sim faz parte desse equipamento. Resistência à abrasão. Os impulsores e os materiais empregados para a construção da bomba da Hidrostal são materiais nobres. Geralmente eles partem obviamente de ferro fundido nodular, e temos aí até versões de cromo duro ou high chrome, como queiram, e versões também de aço inox 316 ou até em duplex, dependendo do nível de abrasão
que o cliente tem em sua operação. NPSH requerido baixo, ou seja, a ponta do impulsor, que é a parte parafuso, a parte de deslocamento positivo, como queira, ela trabalha como um indutor, ou seja, ela arrasta o líquido, ela conduz o líquido até a parte centrífuga do impulsor. Por isso, aquela limitação do olho do rotor que geralmente encontramos em bomba centrífuga para o dimensionamento do NPSH requerido não tem. Ou seja, ele tem um NPSH bem menor requerido por conta disso. O parafuso trabalha como um indutor na sucção. Bombeamento livre de entupimentos. Essa é uma grande característica desse impulsor. Por quê? Porque por ele não ter um olho num rotor, ou até um rotor semiaberto, ou seja, ele tem uma passagem de sólido muito maior. Então, aqui temos alguns desenhos que demonstram, tá, um pouquinho da teoria desse impulsor. Nos rotores centrífugos, ou seja, nós temos aqui um ângulo de 90 graus desde a entrada do sólido no olho do rotor até a saída dele no recalque. Nos rotores centrífugos helicoidais, nós temos uma curva, ou seja, a perda de carga é muito menor dentro desse sistema de bombeamento. Além disso, uma das características é exatamente essa grande região de passagem de sólidos, onde nós temos, meus amigos, até 300 milímetros de passagem de sólidos. É isso mesmo, 300 milímetros. Então, eu particularmente, eu não conheço algum outro equipamento aqui no nosso país que tenha essa passagem de sólidos para bombas submersíveis ou para bomba de condução de efluentes. Enfim, é uma grande passagem de sólido. E isso faz uma grande diferença nos processos dos nossos clientes. Porque eu já vi muitos casos em que há vários entupimentos constantes em elevatórios de esgoto, por exemplo, por conta de um mau dimensionamento, talvez, de uma grade, do sistema de gradeamento. Ou seja, por entrada de sólidos maiores ou até por aquela sujeira no fundo do poço. Então isso reduz drasticamente os investimentos, os gastos, tá, com esse tipo de trabalho. Então essa é a carinha aqui do nosso impulsor. E vejam bem, uma bola de basquete é facilmente bombeada com esse impulsor. E ainda sobra bastante espaço. Então, bombeamento livre de entupimento também. Aqui nós temos uma tabela com alguns tipos de impulsores. Para cada tipo de aplicação, para cada tipo de líquido a ser bombeado, a Hidrostal tem uma tecnologia baseada no impulsor centrífugo helicoidal que proporciona esse bombeamento com mais confiabilidade. Então temos alguns modelos aqui e para cada caso nós da Tetralon dimensionamos a melhor opção para o cliente em relação custo-benefício. Sim, nós olhamos todas as vertentes do projeto também. Queremos ser parceiros dos nossos clientes. Então, isso daqui é o final. Agradeço muito a audiência de vocês. Querem saber mais? Por favor, entre em nosso site, tetralon.com.br ou me contactem diretamente. E esse sou eu. Não se assustem. Obrigado e tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.